Olá a todos! Quase 2 meses depois estou de volta aos vídeos de opinião. Não vos sei explicar exatamente porque eu deixei de fazer durante estes quase 2 meses um vídeo de opinião de qualquer obra que eu tenha lido desde esse momento. Não consigo explicar-vos exatamente porquê. Podia dizer que é falta de tempo, que é. Podia dizer-vos que é alguma preguicite, talvez, mas não sei se são exatamente esses os motivos mais preponderantes. É certo que também me dou conta de que os vídeos de opinião não são os vídeos mais vistos em nenhum cantinho, seja no meu, seja em qualquer um deles que eu vou acompanhando, mas eu sou daquelas que sou apologista dos vídeos de opinião. Eu gosto imenso de fazê-los e gosto imenso de vê-los. Também é verdade que às vezes vejo um ou outro de obras que eu ainda não li e custa-me determinadas coisas porque me dão spoilers, porque me dão informação que eu não quero receber porque ainda não li essa obra. E quiçá seja esse o grande motivo para as pessoas não verem vídeos de opinião. Vocês que estão aí desse lado, digam-me se é verdadeiramente esse o motivo. E também me digam-me, por favor, se eu sou daquelas que dou spoilers. Eu tento não dar, mas se vocês acham que eu dou, digam-me para eu tentar remediar essa situação, porque eu quero regressar aos vídeos de opinião, mas quero regressar da melhor forma possível. E regresso, acho eu, da melhor forma possível, passando a repetição, porque trago-vos a opinião de uma obra que eu li agora em março e que eu acho que tem todos aqueles ingredientes que estão a borbulhar dentro de mim e que eu quero, à viva força, partilhar convosco, sem ser no balanço mensal das leituras de março. Porque é uma obra que faz todo sentido eu falar dela, sobretudo por uma razão. Porque foi daquelas leituras que nos levam a embrenhar-nos tanto nelas que nós ficamos de mau humor e zangados e zangadas com o mundo quando temos que a interromper. Foi isso que aconteceu com esta obra. Eu tive que a interromper, como é óbvio, não a li toda seguida, isso seria impossível, mas quando tive que interromper a leitura dela, ou para ir trabalhar, ou para qualquer coisa associada à casa, ou para dormir, porque eu tenho que dormir muito, tenho tensão muito baixa, tenho falta de vitamina D, isso tudo dá muito sono e eu tenho que dormir muito. Por isso leio à noite, mas tenho que interromper. Há ali uma hora limite para que eu deixe de ler. Tudo isso fez com que eu ficasse de mau humor e ficasse zangada com o mundo, porque não há nada nesta obra que eu não me desse alento e ânimo para eu continuar a lê-la. São essas as razões, ou é essa a razão fundamental para eu amar e adorar e fazer de Kate Morton uma das minhas autoras favoritas, uma das minhas autoras contemporâneas estrangeiras favoritas, porque ela dá-me isso tudo. Ela dá-me tudo isto que faz com que eu fique zangada com o mundo quando eu tenho que deixar de lado ou interromper a leitura de uma das suas obras e com que eu me sinta órfã e algo desamparada e me custe a pegar noutra obra quando termino uma obra de Kate Morton. Querem ingredientes melhores do que este para lê-la? Eu acho que não. Acho que estes são mais do que suficientes. Mas a eles eu alio tudo aquilo que está associado a esta obra, que foi, como vocês sabem, a obra à qual eu regressei para começar o meu projeto de reler Kate Morton todos os meses de março. Esta foi a primeira obra que a autora publicou, não foi a primeira que eu li dela. Eu acho que a primeira que eu li dela foi Jardim dos Segredos. Esta deve ter sido a segunda. Eu li esta em 2016, já há quase 6 anos. E havia muita coisa que eu ainda recordava. E muita dessa coisa que eu recordava até poderiam ser aqueles grandes spoilers que me poderiam estragar a releitura, porque eram momentos associados ao clímax da obra, ao desvendar deste segredo. Eu lembrava-me de algumas coisas, não me lembrava exatamente como acontece,
ou seja, não era uma lembrança nítida, mas havia coisas muito próximas da verdade do que está aqui dentro que eu me lembrava, mas mesmo assim não houve nada que me estragasse a releitura desta obra, nada, nem isso que poderiam ser grandes spoilers, porque eu mal me embrenhei, e isto tem um ritmo que não é um ritmo muito rápido, não, a obra é grande, a obra tem quase 500 páginas, o ritmo de vez em quando é um ritmo lento, é um ritmo que vai saltando nas duas linhas temporais, que neste caso desta obra é uma linha temporal de 1999 e uma linha temporal que abarca sobretudo 10 anos do início do século XX, mais propriamente desde 1914 a 1924, e é um ritmo que vai saltando de linha temporal para linha temporal, com muitas recordações, com algumas descrições, mas tudo isto embeveceu-me mais uma vez. E nós temos então aqui uma protagonista que da linha temporal mais atual, que se chama Grace Reeves, e que vai recordar a sua entrada nesta casa aristocrática, na casa Riverton. Uma casa onde a mãe dela já tinha trabalhado e para onde ela foi trabalhar muito novinha, com 14 anos mais ou menos, como serviçal, como criada para todo o género de trabalho. E é uma entrada que faz com que ela conheça intimamente ou muito bem não só os outros elementos do serviço, da criadagem, como também os donos da casa, a família Hartford, que é basicamente, ou são eles os protagonistas da linha temporal do passado. Não são exatamente todos eles, são sobretudo duas irmãs jovens, uma delas com a mesma idade da Grace, e nós vamos então acompanhar a Grace, sobretudo o ponto de vista da Grace, não só na linha temporal do passado, mas também do presente, e vamos acompanhar no passado uma Inglaterra muito, cuja sociedade era muito estratificada, ou seja, havia uma clara distinção de quem eram das classes sociais superiores e de quem era das classes sociais inferiores. Havia uma linha muito bem vincada daquilo que os criados tinham que fazer e daquilo que eles poderiam saber e aquilo que era a parte superior da casa, a parte onde vivia a família Hartford, e a parte inferior, que era o domínio dos serviçais. E isso nota-se aqui muito bem, está muito bem vincado e fez-me recordar, porque há muitas personagens com as mesmas ocupações, as mesmas profissões, fez muito recordar uma das séries da minha vida, que é Downton Abbey. Está aqui tudo muito bem descrito e muito bem visível, como aparece na série Downton Abbey. Há aqui uma divisão muito clara entre quem era da classe superior e quem era da classe inferior, e tudo aquilo que vivia à volta desta casa Riverton, não só na própria casa, na própria propriedade, mas também na aldeia que estava situada à volta desta propriedade. É isso que nós temos aqui, e temos, claro, protagonistas sobretudo femininas, e falo-vos das principais, da Grace e da Hannah, muito fortes, com ideias muito vincadas. Nós vamos acompanhando todo o crescimento delas, porque elas têm exatamente a mesma idade, ou quase a mesma idade, e há uma grande diferença entre as mesmas, como é óbvio, mas nós vamos percebendo que são duas mulheres, duas crianças, duas adolescentes e depois duas mulheres muito fortes, muito determinadas, e vamos apaixonando-nos por elas completamente, e vamos também, claro, fazendo e dando conta de tudo aquilo que vai acontecendo nesta família, sobretudo no passado, e vamos percebendo que há aqui todo um desenrolar de uma trama que vai culminar num desenlace
com características trágicas, mas com características que vocês podem considerar algo melodramáticas, mas que a mim me conquistaram irremediavelmente, mesmo nesta segunda leitura, nesta segunda vez que eu regressei à casa Riverton, ao seu segredo e toda esta panóplia de personagens fantásticas que nos levam a compreender como era a sociedade dos inícios do século XX inglesa, como tudo se estilhaçou com a entrada da Inglaterra na Primeira Guerra Mundial e como tudo isso, todo esse estilhaçar fez com que nunca mais aquela sociedade voltasse a ser aquilo que era, como foi difícil para algumas pessoas adaptarem-se a essas mudanças que a guerra trouxe e sobretudo os loucos anos 20 trouxeram. Está toda esta contextualização histórica muito visível aqui e temos depois toda uma trama associada a esta família, a um segredo que a Grace teve que carregar por mais de 70 anos e que agora, com 98 anos, quando vê que a morte está a aproximar-se muito rapidamente, sente necessidade de revelar. É isso que nós vamos acompanhando as pistas que vão aparecendo ao longo da trama e que eu fui percebendo bem melhor agora nesta segunda leitura e que me deixaram mais uma vez, como eu já disse e repito, completamente conquistada. Esqueçam esta capa que pouco de abonatório tem para esta obra, esqueçam a sua cor, esqueçam também algumas gralhas e não só gralhas ortográficas, mas também de tradução que estão aqui dentro deste volume e que mexeram algo comigo, mas que de maneira nenhuma macularam a minha leitura. Muito pelo contrário, é uma escrita simples, é envolvente, tem esse ritmo que não é muito rápido, mas que vai crescendo à medida que a obra vai avançando e que nos dá o desvendar e o desenlace e o desvendar deste segredo que nos deixa de boca aberta porque é inesperado, mas que para mim fez sentido por muito que não fosse aquele desenlace que eu até gostaria. E por outro lado, tem estas duas mulheres que nos conquistam do princípio ao fim, sobretudo a Grace, porque é dela que nós vamos acompanhando 98 anos, não de uma forma muito detalhada, porque são 98 anos, mas vamos percebendo o quanto ela evoluiu, o quanto ela mudou, desde aquela miudinha tímida e receosa que entrou na casa Riverton como uma criada para todo o serviço. É uma obra fantástica e que eu mais uma vez recomendo sem reservas e que eu quero mesmo muito que vocês desse lado a leiam ou leiam outra qualquer da minha Kate Morton, que por muito que use sempre a mesma fórmula, nunca deixa de surpreender. Pelo menos a mim nunca me deixa de surpreender, ok? 10 em 10. E agora para terminar o vídeo, peço-vos que vocês me digam se sentiram, porque eu sei que há muita gente, e ainda bem, que há muita gente que não ficou indiferente ao meu apelo de ler Kate Morton e que o está a fazer ou com esta obra ou com outra qualquer, e que me digam aquilo que estão a achar, se já estão a ler Kate Morton. Se mais tarde a lerem, venham a este vídeo dizer-me aquilo que acharam da obra que leram, se foi esta ou se foi outra qualquer, digam-me por favor e digam-me também aquilo que acharam deste meu vídeo de opinião e se eu fiz bem em regressar a este género de vídeos com esta leitura que me deixou extasiada e ainda algo órfã, depois de já mais de um dia de eu ter terminado de a ler, ok? Um beijinho muito grande e vemo-nos num próximo vídeo. Tchau!